Irmãos, estamos iniciando essa live dessa noite. Vamos abordar um assunto sobre família hoje. Estamos fazendo a primeira live para podermos falar deste assunto que é tão importante, que é a nossa família. Vamos esperar os irmãos entrarem aí. Conforme for entrando, nós vamos participando aos irmãos. Tá? Dizer aos irmãos que toda segunda-feira, a partir das 19 horas, nós teremos uma live falando sobre família. Tá? Essa primeira nós vamos falar sobre família e as demais nós vamos começar com uma série falando sobre transtornos emocionais. Tá? Cada dia a gente vai falar de um transtorno. Hoje nós vamos falar sobre a família, aquilo que os irmãos perguntarem, né? Então nós vamos esperar os irmãos entrarem aí e conforme os irmãos vão entrando, nós vamos iniciar o assunto nesta noite. Tá? Vamos ver quem está entrando aí, pessoal. Já temos 4, 5. Vamos entrando aí, pessoal. Então o pessoal vai entrando aí. Hoje vamos falar sobre família, né? Família, projeto de Deus. Né? Sabemos que a família ela faz parte deste conjunto da criação de Deus. Deus criou a família, uma instituição divina. O inimigo tem lutado tanto contra. Então queremos que os irmãos vão entrando aí para nós participar nessa noite dessa live. Como eu disse antes, essa é a primeira live e depois nós iremos fazer toda segunda-feira às 19h30, tá, meus irmãos? E aí nós vamos falar sobre vários assuntos. Vamos fazer uma série falando sobre transtornos emocionais. Hoje nós vamos falar sobre família e durante o resto das outras semanas nós vamos falar um pouco sobre os transtornos. Cada segunda-feira vamos falar de um transtorno diferente. Está dando reflexo do meu óculos, vou tirar o óculos. Tá? Os irmãos vão entrando aí, vão participando. Olha aí, ó, irmão Joel, um abraço para o irmão Joel, lá do Paraná. Não, Paraná, no Mato Grosso. Os irmãos vão entrando aí. Para participar nessa noite. Irmãos, a Bíblia fala que a família ela é uma instituição criada por Deus. Deus criou a família. E este projeto é um projeto que veio do seu coração, das mãos de Deus. Nós estamos vivendo nos nossos dias tantos dias conturbados, com tantas dificuldades e tantas aflições, um sistema corrupto que nós vivemos nos nossos dias, tentando destruir a família. Mas a família ela é a base da sociedade. A família está constituída a base dela em um homem, uma mulher e seus filhos. Então nós vivemos dias em que o inimigo tem se levantado contra essa ideia, tentando destruir as famílias. Mas nós cremos que o nosso Deus eterno e poderoso, Ele está abençoando a família cristã. Por isso nós precisamos orar pelas famílias. Precisamos nos voltar aos nossos princípios que outrora deixamos para trás. Uma das marcas da família cristã é quando Cristo está no centro de todas as ideias. Quando nós temos uma vida voltada para Deus, e eu costumo dizer aos pais, que uma das marcas mais fortes dos pais ensinarem os filhos é dando bons exemplos de bons cristãos. Não adianta eu ser um bom cristão fora de casa, quando em casa eu tenho um mau testemunho. A família, a casa, o lar onde nós temos, ela precisa ser o nosso jardim do Éden. Quando eu estou fora de casa, quando eu trabalho, o que é que eu sinto quando chega a hora que tenho que voltar para casa?
né? Um dia eu estava num lugar e alguém perguntou para mim assim: pastor, o senhor já viajou por muitos lugares, vários países, qual é o melhor lugar que o senhor, qual é o lugar que o senhor mais gostou na sua vida? Eu disse para ele: na minha casa. Minha casa é o meu lar, é o meu lugar de segurança, é o meu oásis, é o meu jardim, é o meu lugar de descanso. Aqui eu estou seguro em Cristo com a minha família. Então, quando você não tem essa segurança, quando você está trabalhando lá no seu trabalho, chegou a hora de soltar da empresa, chegou a hora de soltar do trabalho, você pensa assim: eu vou ter que voltar para casa. Como é que está a sua casa? Como está a sua família? Não é? Principalmente você que é pai, que é o líder da família, o líder espiritual, né? Como tem sido a sua vida todos os dias, né? A família, o grande problema da família que as pessoas enfrentam é que as pessoas esquecem de exercer o seu papel. Quando Deus fez o homem e a mulher, quando Ele instituiu o primeiro casal, Ele instituiu com cada um com o seu papel. O pai, ele é o provedor do lar. A mãe é aquela juntora, aquela que ajuda na criação dos filhos, na formação dos filhos, nos cuidados, haveres do marido. Hoje nós vivemos tempos modernos, as mulheres trabalham também. Mas se cada um exercer o seu papel, a sua função de autoridade espiritual, pais e mães são autoridades espirituais sobre a vida dos filhos. Muitas vezes os filhos sofrem porque desobedecem os pais. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra, e tudo quanto você irá bem. E por que muitas vezes não vai bem? Não vai bem por causa da desobediência. E quando nós desobedecemos aos pais, temos a passar momentos difíceis na vida. Minha mãe dizia uma frase: aquilo que você não quer aprender comigo com amor, a vida vai te ensinar com a dor. Então, se nós obedecermos os nossos pais, se nós temos pais cristãos que dão um bom exemplo para os filhos, filhos que têm pais cristãos verdadeiros, têm uma vida abençoada. Por quê? Cada um de nós, cada ser humano, ele é programado. Isso chama-se a síndrome da programação. Quando a gente nasce, a gente começa a construir um relacionamento com os nossos pais ultrauterino, quando estamos no útero da mãe. Tudo aquilo que a mãe sente, tudo aquilo que a mãe ouve, passa para a criança. E a criança ali já começa a ter um relacionamento com a família. Ela começa a identificar o pai pela sua voz, pela ressonância da voz do pai, pelos cuidados da mãe, e ali já começa o desenvolvimento de uma coisa chamada personalidade. Essa personalidade é aquilo que vai se formar até os 9 anos, é o que a criança vai ser o resto da vida. Então, quando a gente nasce, por incrível que pareça, a gente não sabe comer, a gente não sabe se alimentar, a gente não sabe andar, a gente não conhece um conjunto de regras da sociedade que existe onde vamos viver, no lar, na família, quem são as pessoas, e os nossos pais começam uma programação. Que programação é essa, pastor? Eles começam a nos preparar para a vida. E o interessante é que nós aprendemos com os nossos pais mais pelos exemplos deles do que pelas suas palavras. Uma criança, ela começa a exercer a sua função como ser e começa a construir as suas relações interpessoais com seus pais a partir do momento que ela começa a conviver em família, ela começa a descobrir como é a vida fora do útero, vamos dizer assim, né? Então os pais vão programando. Os pais ensinam os filhos a comer, a se alimentar, nos ensinam a andar e nos ensinam as questões de ética e de moral. Deve ser assim, para que nós possamos crer, para que possamos formar as primeiras ilhas das nossas memórias, que são as bases da nossa estrutura, da nossa psique, para que possamos ser boas pessoas quando nos tornarmos adultos. Porque, por incrível que pareça, eu sou terapeuta e trabalho nessa área de família, e as pessoas sofrem bastante. Nós temos uma geração bastante problemática. Por quê? Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental,
atendo muitas pessoas. Agora estou aqui na cidade de Chapeta, desde o dia 11 assumi como pastor-presidente aqui, eu e minha esposa. Agradecemos ao pastor Geraldino pela oportunidade que nos deu. Já há muitos anos trabalhamos na obra de Deus e o Senhor preparou de estarmos aqui. Também vamos estar abrindo aqui um trabalho, como tínhamos ali na cidade de Sapucaia, para atender as pessoas, né? Teremos um dia em que vamos atender as pessoas nessa área de terapia. Então, você que é da região, já está vendo essa live aí, depois nós vamos estar passando direitinho para você como você pode vir conversar conosco e receber um conselho. Também quero dizer aos irmãos que não se inscreveram ainda no meu canal, Pastor Edson Melo. Edson com I, Melo com 2 L's. Você entra lá e lá tem várias mensagens sobre família, sobre questões emocionais, problemas, transtornos. E antemão nós já estávamos falando que a partir de segunda-feira que vem, às 19h30, toda segunda nós vamos estar aqui falando sobre família. Qual será o tema da segunda que vem? Nós vamos falar sobre transtornos emocionais. E o primeiro transtorno que nós vamos falar na segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade. Aprenda uma coisa, ainda que você é um ser espiritualizado, você também é um ser humano, né? O homem está constituído de corpo, alma e espírito. E às vezes nós fortalecemos o nosso espírito e não cuidamos da nossa mente. Então nós precisamos trabalhar essas duas áreas para que possamos ter uma vida abençoada em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, como eu falava, a família, ela é um presente de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Você que tem seus filhos, dê um bom exemplo. Ensine. Como se dá? Mas pastor, eu tenho feito de tudo, pastor. A Bíblia diz assim, ensina o caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Sabe que eu recebo muitas ligações, já atendi várias pessoas se sofrendo assim com problema de culpa. Pastor, eu criei na igreja, pastor, levava na escola dominical, levava para o grupo de jovens, mas quando ficou maior se desviou e não quis mais saber da igreja. Meu irmão, você fez a sua parte. A Bíblia diz assim, ensina o caminho que deve andar. O caminho você ensinou. Talvez Deus está falando contigo nessa noite. Você talvez tenha se sentido culpado, você pai e mãe, porque os filhos não estão na igreja. Fique em paz. Só continue orando. Mas hoje, mais amanhã, eles vão retornar. Porque a palavra de Deus está no seu coração. Então, meus irmãos, a família, hoje em dia nós temos uma família cristã bem diferente do meu tempo, do nosso tempo. As coisas mudaram, os tempos mudaram. Hoje as crianças perguntam, falam, têm essa liberdade de se comunicar com os pais que no nosso tempo não tinha. Talvez alguém está me ouvindo nessa noite sabe disso, né? Era bem complicado para perguntar as coisas. Hoje não. Hoje as crianças sabem mais até do que a gente, né? As crianças sabem, as crianças leem a Bíblia, entram em discussão, querem saber dos assuntos. Isso é muito bom. Todo pai que tem um filho que tem o seu coração voltado, eu sempre digo, irmão, antes do senhor comprar o videogame, compre uma Bíblia para o seu filho. Compre uma Bíblia para o seu filho. Tire um tempo para o seu filho. Esses dias eu atendi uma moça e ela chorava assim, inconsolavelmente. Eu disse, mas qual é o seu problema? E ela disse para mim, pastor, meu pai não tem tempo para mim, pastor. O meu pai, ele trabalha o tempo inteiro viajando, o meu pai não tem tempo para mim, pastor, eu falo com ele, não me ouve. Às vezes eu quero discutir alguma coisa sobre a Bíblia com ele, conversar sobre algum assunto, e o meu pai está com o celular na mão, né? Nós vamos falar daqui uns dias sobre essa questão do celular, né? Essa prisão que hoje está aí prendendo muita gente e trazendo muita dificuldade para muitos relacionamentos, muitas pessoas sofrendo, famílias sofrendo por causa de um aparelhinho tão pequeno que tem uma tão grande para ser usado, mas as pessoas estão se prendendo sobre isso, né? As pessoas vivem presas e às vezes não dão atenção para a família, não dão atenção para a esposa, não dão atenção para os filhos, não dão atenção para o marido e fica preso naquilo ali, como diz alguém, né? Acaba queimando feijão e furando a chaleira, né? Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse cuidado com a nossa família. Porque tudo inicia na família e termina na família.
Quando nós viemos a este mundo, quem está nos esperando? A família. Pai, a mãe, os tios, avós, vai chegar alguém. A mãe vai lá, tira foto, aquele baita barrigão, né? A mãe tira foto. Para quê? Para que quando a criança nasce, a criança já sabe que estava sendo aguardada, que já sabe que estava sendo esperada. Isso é muito bom. A mãe sofre, dor na coluna, dor no ciático, dor nas costas, né? E aí nasce aquela linda criança. Então tudo na nossa vida inicia na família. E quando termina tudo na família, né? Quando nós deixamos este mundo, os nossos familiares estão lá para fazer a última despedida. Então a família, ela precisa ser cuidada. A família, ela precisa ser cultivada. Nós precisamos ter um tempo para a família. Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a família. Porque se nós não tivermos Deus, nós não temos família. E se nós tivermos família e Deus não estiver nela, nós não conseguimos viver bem. Quando Deus está na nossa família, nós possamos ter uma vida abençoada. Quando Cristo, os nossos filhos conseguem construir e ter uma mente cristocêntrica, que Cristo está no meio de todas as coisas, nós possamos ter uma vida abençoada. Quando Cristo está na nossa família, quando Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa família, nós passamos a ter uma vida abençoada. O casamento fica melhor, os filhos são mais abençoados, o marido ama mais a mulher ama mais o marido. Por quê? Porque a bênção de Deus está ali. Então existem, irmãos, batalhas espirituais no mundo espiritual, nos nossos dias. Existem principados e potestades que não trabalhavam outrora, mas começaram a trabalhar agora. Estão trabalhando no tempo do fim. As miríades de demônios têm trabalhado em todas as áreas da sociedade para atingir a família. Os valores, os padrões morais, éticos, sociais têm sido mudados. O adversário tem feito isso. O amor tem se esfriado. O casamento, a família está se desfazendo, mas nós estamos aqui para levantar esta bandeira, para continuar lutando pela família, lutando pelo seu casamento, lutando pela sua vida conjugal, lutando pela sua família, para que você possa ter uma família abençoada, para que você possa ter um casamento abençoado. Às vezes alguém pergunta assim: pastor, qual é o segredo para viver bem? Qual é o segredo para ter um casamento abençoado? Eu sou casado há 20 anos. Esse ano nós completamos 21 anos de casamento. Né? Um dos segredos é ceder. Né? É o ceder. Ceder por quê? A Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. Né? Então, se alguém não ceder nessa história, nunca vai se resolver o problema. Hoje em dia nós temos uma grande dificuldade com as pessoas, é que os pais criam os filhos hoje diferente da gente. Quando a gente era criança, os nossos pais, eles tinham o talento de dizer não. Eles tinham o talento de dizer não. Hoje os pais não querem dizer não dos filhos. Por quê? Com medo de magoar, com medo de deixar o filho sofrendo. E, na verdade, a palavra não é um santo remédio. Pessoas que ouvem o não vivem melhor. Existe uma síndrome chamada síndrome do reizinho, que são crianças, adolescentes e jovens que são criados sem ouvir a palavra não. O problema mais interessante da nossa vida é que nós não vivemos a vida inteira dentro do ciclo familiar. Nós não saímos daquele aquário. Com o tempo, cada um de nós sai de dentro do aquário e vai viver a sua própria família, a sua própria vida. E aí nós começamos a construir os relacionamentos interpessoais. E aí está um dos grandes problemas da vida das pessoas. O problema começa a aparecer nesta hora, quando você começa a construir os relacionamentos interpessoais com outras pessoas que saíram de outros aquários, que tiveram outros pais, que tinham outro tipo de programação. E aí você passou a vida inteira ouvindo só a palavra sim. E quando você ouve um não? Existem pessoas que não conseguem parar empregadas no trabalho. Por quê?
porque não consegue ouvir o não do patrão. Existem pessoas que não conseguem ficar casadas. Por quê? Porque não conseguem ouvir o não do marido ou o não da esposa, porque a vida inteira foi feito sempre a sua vontade. E aí as pessoas começam a ter problemas de relacionamento, problemas afetivos, e esses problemas que nós temos, a grande maioria de nós, as nossas estruturas da nossa emoção, elas são desenvolvidas quando somos crianças, adolescentes, no período até o período da adolescência, a personalidade. Se acontecer nesse período algum trauma, alguma coisa que aconteceu na vida dessa criança, ela vai se tornar um adulto problemático. Aí nós temos o grande problema, outro problema. Hoje, as moças casam e não casam com homens. Opa, para aí, pastor, como que não casam com homem, pastor? Que negócio é esse? Não, hoje as moças casam com meninos. Meninos que ficaram grandes. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Esses tempos eu fui convidado para fazer um casamento e fui até a cidade, pois a gente conhece muitas pessoas, viajo há quase 20 anos pelo Brasil, pelo mundo pregando, e aí uma família me ligou e disse: pastor, o senhor esteve aqui e tal, deu um seminário, e a gente queria que o senhor viesse fazer o casamento do nosso filho. Lá fui eu, mas para fazer o casamento do moço. Eu fiquei na casa do noivo, pois o noivo era meu amigo, e levantei pela manhã, lá pelas 8 horas da manhã. A mãe do moço já tinha levantado, ido até a padaria, trazido pão, mistura, e quando ele estava sentado na minha frente, eu estava fazendo meu café, a mãe dele estava fazendo leite do Nescau, colocando leite, o Nescau, e batendo o Nescauzinho do seu filho que ia casar naquele dia. E quando ela mexia o Nescau, ela dizia para o filho: olha, meu filho, você já pensou bem se você vai fazer isso, se você vai se casar mesmo? É isso que você quer, meu filho? Ainda dá tempo para desistir. Eu disse para ela: irmã, ele pode até desistir, mas que a despesa da minha viagem ele vai ter que pagar, né? Então, as mães fazem isso. Às vezes as mães pegam, quer ver uma coisa? Uma mãe que tem vários filhos. Um dos filhos ela escolhe para ser seu amigo, para ser seu confidente, e muitas vezes ele faz o papel de pai. Pastor, mas a mãe gosta mais do filho do que o outro? Não, não é que não goste. Não é que goste mais de um e não goste dos outros. É que a afeição dela, o relacionamento dela como mãe é maior com ele porque ele é mais afetivo, a mãe. Então, o que acontece? As mães pegam os filhos para si. No sentido de que, esse é o meu filho confidente, esse é o filho do meu coração, esse é o meu nenê, ou esse é o meu filho mais velho que eu amo. Será que ele não vai sofrer? Será que... Olha, irmã, me desculpe ele dizer isso. Sofrer ele vai. Chorar ele vai. Se alegrar ele vai. Isso é vida. Então as mães precisam permitir que seus filhos casem. E os pais, o papel do pai, o pai ele é um programador do filho. O pai deve ensinar que os filhos devem ser homens, que devem ter um trabalho, que devem ter uma profissão, que devem se esforçar, para conseguir conquistar as coisas, porque mais hoje, mais amanhã, vai haver uma outra família. Ele vai montar o seu aquário, o aquário próprio. Então o que ele vai fazer nesse aquário? Se ele não tiver sido bem programado, ele vai ter vários problemas no seu casamento. E ouça o que eu vou dizer: os problemas da nossa formação, quando somos crianças e adolescentes, eles aparecem durante o processo da nossa maturação. As pessoas não sofrem por causa do passado, por causa do presente. O presente é bom. Você está aí casado, tem uma casa, um emprego, um carrinho para passear, para trabalhar, mas o problema está no seu passado. O seu passado que lhe angustia, o seu passado que lhe tira a paz. E por causa deste passado que você não se libertou dele ainda, você não consegue ter uma vida de realização. Mas eu convido você nessa noite a esquecer o seu passado e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Às vezes sofremos, lamentamos, achamos que não vamos conseguir vencer, que não haverá saída para os nossos problemas e achamos que estamos perdendo tudo. Isso não é verdade. Leia Gênesis, capítulo 1. Lá você vai descobrir quem é o seu Deus. O seu Deus é aquele que fez os céus e a terra e tudo que nela existe. Então o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus tem o poder de transformar todas as coisas. O nosso Deus tem o poder de transformar as obras e os planos malignos que estão agindo contra a sua vida. Talvez, meu amigo, você que está me escutando, participando dessa live nesta hora, você tem vivido uma vida de tristeza, de angústia, abatido, oprimido, tentando buscar uma saída, uma solução para os seus problemas. E você não tem conseguido. Talvez você diga para mim, pastor, eu sou cristão, eu vou à igreja, mas continuo sofrendo. Talvez existem coisas na sua vida que você precisa tirar. O profeta disse, não vos lembreis das coisas passadas e nem considerai as antigas, porque eis que eu tenho feito tudo novo. Então está na hora de jogar este baú que você carrega todos os dias fora e viver uma nova vida em Cristo Jesus, para que você possa ter um lar abençoado, uma família abençoada. Quer ver uma coisa? Casais que oram juntos recebem bênçãos de Deus juntos. Então, quem sabe você faz isso hoje à noite. À meia-noite você marca um horário para você falar com Deus. Você e a sua família. Você e a sua esposa. Nós precisamos ter um horário marcado. Hoje em dia, alguém diz assim, mas nós não temos tempo. Hoje em dia o dia é corrido, tudo é difícil. É verdade. O tempo ele precisa ser arrumado. O tempo nós precisamos conseguir ele. O tempo ele é tão precioso que você vende o seu tempo. Alguns vendem por um salário, outros vendem por 5, outros vendem por 10, mas você vende o seu tempo. Então, para que você possa ser abençoado por Deus, você precisa ter um tempo para construir com Ele e a sua família um relacionamento. Aprenda uma coisa, Deus ele não pode ser somente o nosso step da nossa vida, que nós nos lembramos só quando dá uma coisa errada, só quando fura o pneu. Nós precisamos ter um relacionamento direto com Deus, todos os dias da nossa vida. Para quê? Para que nós possamos viver uma vida feliz, para que nós possamos viver uma família abençoada, para que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, para que nós possamos ser luz neste mundo, para que as pessoas possam olhar para nós e vermos em nós Cristo, e possam ver que o Cristo que age nas nossas vidas, na nossa família, possa agir na vida deles. Às vezes, nós ganhamos uma multidão, não com palavras, mas com os nossos frutos. Você que é cristão e você que tem uma família, cuide da sua família. Deus tem uma bênção para você nesta noite. Deus tem uma bênção para a sua casa nesta noite. Então, nesta hora, estamos encerrando e vamos fazer uma oração e abençoar você e o seu lar e a sua família. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho Santo, Senhor, chegamos na sua presença agora nesta hora, meu Deus. Senhor, quantas pessoas, meu Deus, estão assistindo esta live, Senhor, quantas pessoas que precisam de uma bênção, um milagre nas suas vidas. Senhor, nós abençoamos o lar, a família, Senhor. Senhor Jesus, nós ministramos saúde, bênção sobre esta casa, repreendemos o mal, toda a força maligna contrária que tem se levantado contra este lar, contra este casal, esta família, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, então não esqueça, segunda-feira que vem, às 19h30, a nossa live falando sobre família. Vamos começar a falar sobre transtornos emocionais e a primeira segunda-feira vamos falar sobre ansiedade. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.